Boa tarde, eu gostaria de convidá-los para uma reflexão sobre educação e gostaria de começar apresentando a minha turma de Cálculo 1. Cálculo 1 é uma disciplina que é dada no primeiro semestre dos cursos de Engenharia e de Exatas e que é caracterizada por ser uma disciplina com alto índice de reprovação e serem turmas numerosas. A minha turma ela é gigantesca, é uma turma com 250 estudantes. E aí eu proponho um desafio. Como que nós poderíamos fazer para que o primeiro estudante da primeira fileira e o último da última fileira tivessem o mesmo nível de interesse, de motivação, de engajamento, e que não fosse simplesmente uma aprendizagem mecânica, que é facilmente esquecida, mas uma aprendizagem significativa, abrangente e duradoura. Então, eu gostaria de mostrar aqui... Pode continuar, vai continuar. Essa mesma atividade tem prosseguimento do lado de fora do auditório, olha lá. Então, as nossas metodologias, nossas aulas sempre seguem o curso da aprendizagem ativa. E algumas delas têm maior destaque. O Rei da Derivada, por exemplo, é uma oportunidade de aprendizagem pelo erro. Os alunos e o professor trocam de lugar, então os alunos vão ao quadro responder ou trabalhar questões de forma colaborativa e aprendem com os erros e acertos do grupo. Outra atividade, vocês podem ver que é um pouco diferente, nós chamamos de Sumaê, é uma aula de exercícios, onde quem faz as questões, quem propõe as questões, são os próprios estudantes por meio de vídeos criativos. E muitos deles nós temos celebridades. Fala, Rafinha Bastos. Obrigado pelas palmas. É Sumaê. 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 Eu errei, tá? Qual a integral de 4 vezes secante ao quadrado de 2x? Eu não faço a menor ideia o que isso significa, mas vocês saibam, porque vocês tiveram tempo para se dedicar a isso. Qual é a integral de seno de x? Ninguém sabe, ninguém. Talvez nem o Fragelli saiba. Então, a gente conseguia, né, um engajamento maior dos estudantes, as aulas eram mais interessantes, nós tínhamos um índice de aprovação relativamente bom, e foi todo mundo satisfeito, os alunos que reprovavam ficavam felizes, os alunos que aprovavam muito mais, os professores, nós estamos satisfeitos. Só que foi vendo um filme, no final de ano, com a minha família, minha esposa e minhas filhas, que eu descobri que o caminho ainda era... A gente estava a poucos passos ainda, iniciando esse caminho. Nesse filme, meus amigos, Papai Noel entrega presente para todas as crianças do planeta. Esquece apenas uma. E aí um elfo chega para o Papai Noel e diz, Papai Noel, você esqueceu uma criança? Ele, eu não esqueci criança nenhuma. Percentualmente, isso não é nada. Aí o elfo volta a perguntar, uma criança não importa? Meus amigos, uma criança não importa? E eu descobri que eu deveria importar mais com os meus estudantes. Só para vocês entenderem, isso é para entender o contexto de onde surgiu essa nossa metodologia, eu gostaria, é uma coisa que a gente faz no primeiro dia de aula, que vocês olhassem rapidamente para a pessoa que está do seu lado. É só olhar para a pessoa que está do lado, rapidamente. Olharam? Um dos dois não vai passar. Parece engraçado, mas é trágico. E o mais trágico é que os professores consideram esse índice de reprovação de 50%, que é no Brasil e no mundo nessa disciplina, normal. Eu não acredito que seja normal.
E foi justamente, olha lá, nós formávamos um grupo de 250 alunos, mais um grupo de professores que nos auxiliavam nos dias dos eventos, mais um grupo de estudantes voluntários, estudantes veteranos, e formávamos um grupo próximo a 300. E foi justamente de uma única cena de um filme, nada pedagógico, não sei se vocês já viram, que surgiu a nossa metodologia mais recente. Os 300 eram um grupo de soldados espartanos que ganhavam em batalha de soldados muito mais numerosos, cerca de dezenas de milhares. E um dia, um cidadão espartano, ele chega para o rei e fala: Leônidas, eu gostaria de entrar para o grupo dos 300, eu treinei isso a minha vida inteira. Ele, que coisa boa. Então faça um ataque. Ele pega uma lança e faz um ataque. Ele fala: excelente, que ataque bom. Agora levanta esse escudo. Só que esse cidadão, ele possui uma corcunda monstruosa. Levanta esse escudo. Levanta, rapaz. Não consegue. Óbvio, você não vai poder participar dos 300. Mas por que não? Porque nós somos uma unidade impenetrável. Porque um soldado espartano não se defende. Ele defende o soldado que está ao seu lado. Quando eu falei, olha a pessoa que está do lado, e disse, um dos dois não vai passar, provavelmente você pensou, esse cara está lascado. Eu vou passar. E é por isso que tem um alto índice de reprovação. Nesse semestre, eu garanto para vocês, não haverá uma reprovação, porque você não vai se defender. Você vai defender a pessoa que está do seu lado. E foi assim que surgiu essa metodologia. Funciona basicamente assim. Os alunos realizam uma prova, e aqueles que tiverem rendimento ruim, eles têm o direito de refazer a prova. Desde que se reúnam em um grupo que tenham alunos que saíram bem, alunos que saíram mal. E as atividades são intensas, lideradas por um aluno que saiu muito bem, que não pode refazer a prova. Não pode melhorar a sua nota refazendo a prova, mas ele melhora a sua nota se a pessoa que ele ajudou melhorar também. O índice de melhora foi significativo, foi cerca de 40% em média. Considerando os ajudantes, a melhora não foi tão significativa, foi cerca de 15%. Mas esse nunca foi nosso objetivo. O objetivo era olhar para o lado, olhar a pessoa que está ao seu lado. E, analisando as pessoas que foram ajudadas, a melhora foi absurda, foi cerca de 100%. Considerando o quadro geral de notas, o azul é o normal e o vermelho é o acréscimo com os 300, nós verificamos que hoje em dia deixar de fazer os 300 seria um erro. Um erro fatal para cerca de... A gente melhorou de 50% para 85% o índice de aprovação. E a gente continua se preocupando com cada um deles. Só que também esse não era o objetivo. O objetivo educacional é fazer com que o nosso estudante ou cidadão olhe para a pessoa que está do seu lado. E aí nós fizemos um questionário aberto, onde os estudantes poderiam expressar o seu sentimento em relação a essa metodologia. Um dos alunos, uma vez, tirou 10, e ele era o líder de um grupo, o líder trabalha mais que qualquer outro. E eu disse, você vai participar dos 300? Porque ele não podia melhorar a nota. E ele falou, é claro que vou. Só que no olhar dele, ele dizia outra coisa, ele falava assim, por que você está me fazendo essa pergunta? Eu não estou aqui nos 300, eu fico emocionado, para melhorar minha nota. Eu estou aqui porque meu colega precisa de mim. Carl Rogers já nos ensina, nós nascemos homens, mas precisamos aprender a sermos humanos. Esse estudante coloca de uma forma muito interessante, foi como reaprender a aprender. Essa é a ideia. Não é só aprovação pela aprovação. Um dia eu acordei com uma ideia absurda, eu costumo fazer assim. E aí, não sei o que aconteceu, que eu tive uma ideia estranha, dar aula de matemática sem ser convidado em um local improvável, na rodoviária do Gama. Eu falei,
Poxa, eu quero dar uma aula no estilo do Rei da Derivada na rodoviária do Gama. Eu vou abrir um quadro lá e começar a dar aula para ver o que acontece com os usuários, não era com estudantes. E aí eu fui atrás de uma voz consciente que me negasse isso. E eu cheguei para a minha turma dos 300 e falei, quem vai comigo? Todos, sem exceção, levantaram a mão. E foi uma experiência magnífica. As pessoas paravam, pessoas com deficiência entravam no meio das pessoas, eu tenho prioridade. Passava e assistia a aula. E eu acreditava, e acreditava errado, que o nosso objetivo, enquanto professores, era transformar os nossos alunos em águias, que voassem alto e que não fossem atrás de objetivos pequenos. Mas lendo Vitor Hugo nos diz o seguinte, a águia voa, mas o rouxinol canta. A águia domina o espaço, o rouxinol conquista a alma. Então não vamos nos interessar em fazer águias, mas águias que cantam, que dominem a ciência, dominem com propriedade, com profundidade, mas que dominem com arte, com paixão, com solidariedade. Esse é o nosso projeto dos 300. Muito obrigado. Até a próxima.